Olá meninos, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa e ainda falando sobre literatura. Dessa vez a aula será dividida, tá, em alguns vídeos, para não ultrapassar 15 minutos cada, no máximo. Vamos estar falando de realismo e naturalismo, ok? Vimos um pouco sobre o realismo em uma videoaula passada, vimos um pouquinho dos dois em uma atividade, né, da página 195 e 196, entre saberes. Vocês conheceram algumas das linhas filosóficas que permeiam esse movimento literário. Na presente aula nós iremos ver um pouquinho mais, ok? Sobre isso. Estou começando com realismo, certo? Muitas das coisas que eu vou falar aqui eu já disse na aula passada, então uma espécie de reforço. E, claro, terá coisas novas também. Então, olha só, o realismo nós sabemos que é um movimento cultural e literário que surgiu no século XIX em oposição ao romantismo, certo? Surgiu no século XIX, basicamente na segunda metade, tá, do século XIX, e sim se opunha ao romantismo. Por que se opunha? O romantismo tinha uma visão idealizada da vida, do amor, se baseava em grandes clássicos da antiguidade, da Europa, para se fazer uma obra. Já o realismo não. Ele queria retratar a vida real, a vida como ela é, e também é uma escrita clara, objetiva, uma escrita do povo mesmo, que, como nós estamos falando do realismo no Brasil, né, a linguagem do brasileiro. É uma escola literária que usa a linguagem clara e objetiva e tem como temática principal os problemas sociais da época. É isso. Clara e objetiva porque ela vai direto ao ponto, ele faz sim, faz você refletir sobre as questões, mas eles, mesmo que seja uma indireta, ele é de uma forma direta. Por mais que ele esteja aplicando o indireta ali no livro, vamos dizer assim, ele deixa bem claro a intenção dele aplicar essa indireta, entenderam? Tem esse jogo. Porque a todo momento eles querem fazer você entender, por meio de um personagem, por meio de um enredo, a realidade do Brasil, ok? A realidade do ser humano, tá? Então, olha só, aqui eu deixei bem muitas partes escritas para você pausar, ler também, tá? O realismo tem como objetivo representar a realidade vivida pela sociedade, fazendo críticas a temas sociais. Então tenham sempre isso em tese, viu, meninos? Em mente. Realismo, realidade, tá? O próprio nome fala. Quer representar a realidade vivida pela sociedade. E para isso, ele usa de artifícios como críticas, certo? Para abordar temas sociais. A linguagem usada é direta e objetiva, ao contrário do subjetivismo encontrado no romantismo. Foi o que eu falei, né, no slide passado. Os integrantes desse movimento repudiavam a artificialidade do arcadismo e do romantismo, pois sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas e costumes das classes média e baixa, sem haver necessidade de se inspirar em modelos do passado. O movimento manifestou-se também na escultura, na pintura e em alguns aspectos sociais. Também disse já, né, que é só para reafirmar. E também para ficar mais fácil de você fazer seu resumo. Há dois fatos históricos que foram fundamentais para a criação e crescimento do realismo: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Também falamos um pouquinho dela na aula passada, certo? O realismo retratou com bastante objetividade o cotidiano dessas novas cidades dominadas pela burguesia. A vida da população de classe média e pobre passou a ser tema de narrativas, nas quais, em certas obras, se percebe um forte tom de ironia e crítica social. Por exemplo, se a classe média também era falada, por exemplo, lá no romantismo, mas de uma forma um pouco velada, né, as suas críticas, aqui não, ela era total a crítica, certo? E o que acontece? Com essa revolução industrial, essa revolução francesa, né, das pessoas indo para os centros urbanos, né, população em massa trabalhar, houve aí essa diferença de classes sociais, né? Enquanto tinha gente que vivia em pobreza, extrema pobreza, tinha pessoas extremamente ricas, famílias muito ricas. Então, aumentou esse estanque aí financeiro, né? As pessoas já havia esse abismo bem forte, bem fundo, vamos dizer assim, da questão socioeconômica. Com isso, nós sabemos, né, vemos constantemente nos jornais, vemos em história e geografia, que essa desigualdade social,
né, contribui para várias mazelas sociais, e é isso que o realismo ele quer retratar, ok? Também, quando fala em classe média, quando eles se tratavam a classe média, eles queriam muito retratar a realidade do casamento, do adultério, certo? Era isso que eles queriam ambientar na sua escrita, nas suas obras. E já a classe média e a classe baixa, vamos dizer assim, né, os mais pobres, era essa desigualdade econômica, essa miséria vivenciada por eles. As principais características do realismo são: primeiro, objetividade. A objetividade era usada como forma de opor ao excesso de subjetividade e idealizações existentes no romantismo. Então tem isso sempre em mente, meninos. Sempre o realismo, certo? Ele surgiu aí também como uma forma de se opor ao que era pregado no romantismo. Esse excesso de idealização do amor, esse excesso de subjetividade, né? O sofrimento do eu ou a alegria do eu, do indivíduo por si só. Os autores realistas buscavam representar a realidade exatamente como ela era, sem fantasiá-la, porque eles acreditavam que o romantismo fantasiava muito, certo? A vida, o amor, as pessoas, a natureza humana. Então eles queriam aí retratar com vivência mesmo, com fatos, como seria isso. Correção e clareza de linguagem. No realismo, usar uma linguagem direta e objetiva era fundamental para manter o ideal de representar a realidade verdadeiramente. Tem muitas obras, meninos, que os autores vão ser totalmente diretos, a linguagem vai ser melhor para entender, além do que tem capítulos muito curtos. Memórias de Brás Cubas mesmo, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem capítulos que tem uma folha só, metade de uma página, porque ele fala ali o que ele quer retratar no capítulo e já vai para outro capítulo, sabe? Já vai retratar outra coisa. Então era bem claro, bem objetivo. Contenção das emoções. Para os autores do movimento realista, não era nada interessante apresentarem obras com forte teor sentimental, com idealizações do amor ou da pessoa amada. Tal contenção afasta ainda mais o realismo do romantismo. Então, essa é uma das características que afasta bastante e que produz uma diferenciação enorme do realismo com o romantismo, tá? Então, o realismo não tinha muito espaço para esse teor sentimental, essa idealização do amor ou da pessoa amada. Narrativa lenta. Além de contar o enredo, as narrativas realistas também buscavam construir análises, muitas vezes, inclusive, utilizando métodos científicos da sociedade contada nas histórias. Por isso é comum ver longos trechos de reflexões. Por exemplo, por que narrativa lenta? Eu acabei de falar que tem páginas que eram bem curtas, certo? Mas o que acontece? O que ele falava tinha um forte teor psicológico e reflexivo. Então, por mais que o autor viesse a escrever uma página de uma ação, 2 páginas de uma parte do enredo que era tão importante, as ações que denominavam ali naquela página, as conversas e os diálogos das personagens eram curtas, mas quando nós lemos essas obras, quando nós lemos o diálogo, as ações escritas nessas páginas, poucas páginas, há espaço para muita reflexão. Há muito espaço para você ver a sociedade embutida ali naquele diálogo, naquela ação, entende? Então, por isso que se caracteriza como narrativa lenta, certo? Então, é isso. É muita reflexão, tá? Impessoalidade do narrador. Principalmente no realismo europeu, a utilização do narrador em terceira pessoa é uma das estratégias utilizadas pelos autores. Isso porque esse tipo de narrador sugere certo grau de impessoalidade, enquanto o narrador em primeira pessoa impõe uma visão individual sobre a realidade. Então, não é geral, tá? Não são todas as obras do realismo que são escritas em terceira pessoa. Mas o que denomina muitas obras é ser escrita em terceira pessoa para deixar você ler ali e tirar as suas próprias conclusões. Evitar ao máximo a pessoalidade, a visão subjetiva, né, mesmo do narrador, para que você também não se coloque nela, né, não embarque nessa visão subjetiva. Então, escreve em terceira pessoa para que você fique ali como observador reflexivo daquela ação, certo? Para evitar essa pessoalidade. O realismo no Brasil. O marco inicial do realismo no Brasil foi a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Da mesma forma que ocorreu na Europa, o realismo chega ao Brasil como uma forma de oposição ao romantismo. Nós já sabemos disso, certo?
O realismo brasileiro compõe os fundamentos teóricos do realismo europeu. Veja a seguir, são eles. Filosofia positivista de Auguste Comte. Esse aqui a gente já viu na atividade passada, né? Mas vamos lá. Defende um olhar científico para analisar comportamentos sociais. Essa é a filosofia positivista do Comte. O cientificismo é a valorização das ciências exatas e sociais, ou seja, tudo tem que ser provado, tem que ser científico, né? Não há espaço para o achismo, certo? Tudo tem que ser comprovado. O darwinismo, a teoria que afirma que só os mais fortes e adaptados sobrevivem, creio que essa é uma das mais conhecidas, né, por nós. O empirismo, só o que é experimentado, presenciado e observado pode ser narrado, valorizando o método científico. Empirismo é como se fosse um remédio, certo? Ninguém vai ter coragem de tomar um remédio sem antes ele ser experimentado, analisado, certo? E para o realismo, para essas obras era dessa mesma forma. Só era retratado e era retratado se realmente eles vissem que é experimentado, tem razão, então eles aplicam, certo? O distanciamento, há uma impessoalidade para permitir uma visão objetiva dos fatos. O determinismo, o comportamento humano é definido pelo meio. A total aceitação da existência tal qual ela se apresenta. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, é um exemplo de uma obra determinista, tá? Ela é caracterizada como naturalista, tá? A obra O Cortiço, mas vocês vão entender o porquê, tá? Agora vocês vão entender porque realismo e naturalismo estão tão juntinhos aí, tá? Vocês viram na questão número 4 mesmo, da página 196, esse determinismo aí presente em uma obra do Cortiço. O determinismo citado acima faz com que o realismo e o naturalismo, que eu acabei de falar, se misturem, tendo sido por muito tempo consideradas uma mesma escola literária no Brasil. Em Portugal, meninos, realismo e naturalismo, assim é denominado essa escola literária, tá? Realismo / naturalismo. Aqui no Brasil a gente tem essa diferença, a gente estuda um e depois estuda outro, mas sempre a gente tem que elencar diferenças e muitas semelhanças entre eles, porque o naturalismo é uma ramificação do realismo, tá bom? Essa característica comum, entretanto, recebe contornos diferentes nas duas estéticas, que eu falei, características semelhantes e também características que as diferem, ok? Então, por isso que nós vamos encontrar isso aí, mas vocês vão entender em outras aulas como que é isso. É importante vocês saberem disso. O determinismo é presente tanto no realismo quanto no naturalismo, tanto que a obra O Cortiço, aqui falada, né, ela pertence ao naturalismo. O determinismo realista explica os comportamentos humanos por meio da observação psicológica, enquanto o determinismo naturalista por meio da observação patológica e biológica, ok? A gente vai entender isso mais pra frente. Machado de Assis, né? O escritor aí, bam desse movimento, né, do realismo. Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Todo mundo já ouviu falar dele, mesmo que você não tenha lido um livro dele, mas você já ouviu falar demais. Além disso, foi jornalista e crítico literário, foi um dos fundadores e diretor da Academia Brasileira de Letras e escreveu poesias, contos, crônicas, romances e teatro. Teve grande destaque no realismo com os seguintes livros: A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que foi a que eu citei, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Próximo naturalismo, falando rapidinho, essa Memórias Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, desculpe, é o marco do realismo, tá, aqui no Brasil, porque ele vai contar essa história, certo? É a história de um defunto autor. Ele já começa narrando a história, ele sendo um defunto, ele já fala que ele já morreu, então ele não começa a falar sobre o seu nascimento, mas sim começa falando do livro sobre a sua morte. Brás Cubas estava fazendo um emplasto, certo? Que receberia o nome de Brás Cubas, porque ele acreditava que depois que ele morresse, esse emplasto curaria muitas pessoas, seria famoso, então as pessoas iriam lembrar dele mesmo após a morte, certo? E ele vai descrever a morte dele, vai descrever o velório, ele vai contar a infância dele, que ele é um menino bem levado, conta até também ele brincando com os escravos, né, usava os escravos como de cavalinho, sabe, para brincar de cavalo. Ele se envolve com uma prostituta chamada Marcela. Ele até fala assim, gente, amei há 15 meses por 11 contos de réis, ou seja, né, ele amou ela até quando tinha dinheiro. Quando não tinha dinheiro mais para pagá-la, né, pagar pelos seus serviços, o amor acabou, vamos dizer assim. Porque tem um tom de ironia e de humor essa obra. E aí ele foi para... O pai dele falou, não, larga de gastar dinheiro, vai estudar. E ele foi para o exterior, estudou, voltou.
encontrou uma linda moça, linda, chamada Eugênia, só que ela era coxa. Ele realmente amou, mas nós vemos no livro que ele fala assim, por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Ou seja, ele amava, achava ela linda, mas não queria por esse defeito físico, certo? E acaba que realmente eles não ficam juntos, porque ele não quer por esse defeito físico, sabe? Isso aí fica soando na história. Aí depois ele vai namorar a Virgília, que é uma filha de um poderoso político, porque ele tenta ser político, ele tenta ser filósofo, ele tenta ser várias coisas, sabe? Jornalista, só que nada decola, meninos. Tudo que ele tenta parece que não dá certo, sabe? E aí até que ele namorou ele um tempo, só que, como se diz, né? Não deu certo, lá vocês vão descobrir no livro. E aí ela acaba namorando e casando com o Lobo Neves. E aí ele... quando ele casa, todo mundo se distancia, depois de um tempo eles se reencontram. E ele pede uma dança, né? O Brás Cubas pede pra Virgília. A Virgília vai dançar com ele, então ele descobre ali que a Virgília, ele ainda fala assim, ele percebe, no livro ele fala que ele percebe que Virgília ainda era dele. Então eles começam um relacionamento aí extraconjugal, né? Ele é amigo de Lobo Neves, mas é amante da mulher dele. Até que passa um tempo, o Lobo Neves meio que desconfia e vai embora, né, pro Nordeste com a Virgília, então eles não têm mais nada. E aí fica assim, ela também engravida, depois que ela perde o bebê, depois ela vai embora. E ele tenta ser tudo isso, filósofo, jornalista, político, mas nada dá certo. E aí no livro ele ficou contando isso, sabe? Ele fica contando que ele tentou e não deu certo. E aí, por último, ele fica frustrado porque quando ele estava fazendo esse emplastro, né, que seria o marco da vida dele, todo mundo ia lembrar ele por isso, ele morre antes de terminar. Emplastro é um tipo de remédio, tá? Que a gente aplica numa ferida e tal. E aí ele morre por causa disso, mas ele fala assim, é muito irônico, que ele fala assim, que ele é vitorioso porque ele diz assim, que não transmitiu a nenhuma criatura o legado dessa miséria, né, da nossa miséria. Ou seja, ele não acreditava no ser humano e a vitória dele era não colocar mais um ser humano na Terra, né, não fazer mais um verme, não fazer mais uma pessoa para colocar. Então, tipo assim, uma das vitórias dele foi não ter filhos, não transmitir esse legado de miséria ao seu filho. É muito forte, né? E ele alega que essa foi a contribuição dele para a sociedade. Tanto que no livro dele, a dedicação dele vai para os vermes, tá? Para os vermes que ainda comeram o corpo frio dele no caixão, sabe? Ele vai falando, descrevendo assim. Porque essa obra vem falar muito mesmo das mazelas do ser humano. E é uma obra bem objetiva. Essa obra também tem capítulos curtos. Ela faz sim uma sondagem psicológica, porque o autor a todo tempo ele fica falando que está escrevendo pra gente, sabe? Ele tem uma conversa direta com o leitor, e sempre ele é pessimista, ele sempre duvida do ser humano, tanto que ele dedica o seu livro a um verme, não a um ser humano, né? Então esse é um exemplo de obra realista, tá bom? Próxima aula vemos o naturalismo, tá? Até mais!